Outra vez você ficou pro fim, recolheu o mundo e se esqueceu de si. Foi abrigo, foi presença, foi farol na escuridão, mas dormiu sem visitar o próprio coração. Deu teu tempo, teu silêncio, teu calor, fez da pressa dos outros quase o teu valor. E no espelho, entre olheiras e manhã, tinha um pedido manso, querendo colo de irmã. Quem cuida de tudo também pode cansar. Quem salva sorrisos também precisa chorar. Há um jardim em ti, pedindo pra florir, mas ninguém floresce só tentando repartir. Pausa pro meu coração, pra juntar os pedaços no chão da emoção, pra me ouvir sem pressa, sem me corrigir, pra lembrar que eu também preciso existir. Pausa pro meu coração, pra deitar a alma cansada na própria mão. Se eu fui colo pra tantos na escuridão, hoje eu volto pra casa dentro de mim, então. Tem uma xícara fria sobre a mesa do jantar e bilhetes de tarefas querendo te chamar, mas o teu peito anda falando baixo demais, como um pássaro ferido procurando um pouco de paz. A janela aberta deixa o vento entrar, traz o cheiro da tarde que você não viu passar. E entre roupas no varal e a luz do corredor, teu cansaço sussurra: devolve um pouco de amor. Ser tão forte não devia te ferir, nem fazer teu próprio abraço desistir. Até o rio, quando encontra o mar, precisa por um instante desacelerar. Pausa pro meu coração, pra juntar os pedaços no chão da emoção, pra me ouvir sem pressa, sem me corrigir, pra lembrar que eu também preciso existir. Pausa pro meu coração, pra deitar a alma cansada na própria mão. Se eu fui colo pra tantos na escuridão, hoje eu volto pra casa dentro de mim, então. Não é egoísmo me escolher também, é regar a raiz pra continuar além. Não é fraqueza se eu quiser parar, há muita coragem me priorizar. E se o mundo pedir mais de mim, que eu responda com ternura, mas enfim, sem me deixar pra depois outra vez, sem chamar de amor tudo que me desfez. Pausa pro meu coração, pra fazer do meu silêncio uma canção, pra me dar o que eu vivi a oferecer e vestir minha alma com o que faltou de acolher. Deixei por último sem perceber, hoje eu me abraço primeiro pra não me perder. Olá, minhas cíclicas, e hoje nós estamos aqui já indo para o 5º dia do nosso segundo Cíclica Power. O Cíclica Power que vem trazendo conhecimento, vem trazendo informação e vem trazendo algo além, que é esse acolhimento que traz a você, mulher, para que você se sinta à vontade, para que você conheça
outras mulheres, para que você inclusive tenha a oportunidade de sentir pertencente a uma comunidade que vai falar sobre algo muito importante, sobre a sua saúde, sobre a saúde feminina, né? Hoje nós estamos em pleno 2026 e acreditem vocês que ainda existem mulheres que não têm a possibilidade de falar sobre a sua própria saúde, sobre a sua própria intimidade. E isso faz com que tenham queda agressiva da sua autoestima, né, em primeiro lugar, deixam de viver uma vida que foi feita para elas viverem e acham que todo o seu problema, toda a sua queda de atitude, de ações, seja tudo isso normal, e não é. Aqui nós trazemos a menopausa como uma janela de oportunidade para que você possa ter essa oportunidade de se conhecer. Nós trazemos a sua identidade, nós trazemos a sua autorresponsabilidade, autoconhecimento e agora também o seu autocuidado. E agora, de hoje até domingo, nós vamos estar focados no autocuidado. E esse autocuidado ele começa, né, através das minhas membras, que são multidisciplinares na área da saúde. Então hoje um autocuidado na área de nutrição, um autocuidado na parte ginecológica, fisioterapeuta. Então tudo isso nós vamos falar agora nesses últimos 3 dias do Cíclica Power. E hoje nós vamos falar com a Aparecida Caixeta. A Aparecida Caixeta é nutricionista, ela realmente é uma profissional que é uma referência para nós dentro do Cíclica Power. Tá? Em termos desse acolhimento que ela tem com as mulheres. Então isso é muito importante, porque quando uma mulher chega num consultório, ela tem aquela vontade de se abrir e de conversar. E para isso ela precisa de uma profissional que vá lhe ouvir, que vá te acolher e que vá te direcionar para os seus resultados, que é o que você realmente precisa. E hoje, então, nós vamos receber aqui a Aparecida Caixeta, né? Para falar pra gente sobre nutrição, sobre a qualidade de vida e sobre esse bem-estar. Porque a nutrição é um dos pilares mais importantes para que você possa ter esse resultado que você tanto busca. E aí, Aparecida, hoje nós vamos falar bastante aqui, né? Muito, porque a gente fala muito. Então é um prazer estar aqui novamente, né, com vocês. É um prazer participar dessa comunidade e vocês me recebendo aí, eu recebendo vocês aqui na clínica, né? Hoje a Eliane veio aqui gravar na clínica e já de antemão convido a todas vir aqui conhecer, serão muito bem recebidas. E hoje clínica nova, nova estilização. Eu fiquei assim encantada. Até que eu subi essas escadas aqui, cheguei aqui nessa sala, você passa por setores maravilhosos. Não de beleza e luxo, de acolhimento. E assim, será um prazer imenso. E hoje, Eliane, eu gostaria muito, né, a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito de falar e que eu acho que é um dos pilares, né, para você envelhecer bem, para você passar bem na menopausa, que é sobre a ingestão de proteína, tá? Então eu coloquei alguns tópicos aqui sobre a proteína que eu quero falar com vocês. O que acontece? Depois dos 40 anos a gente tende a perder massa magra e a proteína, eu ouço muito, né, a reclamar que está sem força, você está desanimada, exaustão, não tem facilidade para emagrecer, treina, mantém a mesma alimentação e não emagrece, né? E que só fica crescendo a barriga, né? A queixa maior é essa. Isso tudo é questão metabólica e que está diretamente relacionado com a ingestão proteica, que a gente tem que
realmente, Eliane, nos preocupar com essa ingestão de proteína aí. Então hoje eu até falei com a Eliane, vamos aprofundar um pouco mais, que eu acho que é interessante, faz parte desse autocuidado, né? Começar já o dia com uma proteína, então vamos falar sobre isso. E é importante esse tema porque hoje existem vários tipos de atividades físicas, né? E o mundo está voltado para a atividade física. Há um tempo atrás nós chegávamos em alguns eventos, alguma coisa, e o número de mulheres que estavam focadas em atividade física não era tão grande como hoje. E então, hoje... A Aparecida, ela é uma nutricionista esportiva, então ela lida com atletas, ela lida com mulheres na menopausa, ela lida com jovens que estão performando, né? Com grávidas, então, ou seja, é um leque muito grande que ela tem. E essa experiência que ela traz aqui para nós, eu queria focar principalmente nessa questão. Às vezes, a atividade física que você está fazendo, ela está ajudando na preservação ou ganho de massa muscular? E às vezes, Eliane, o que acontece muito em relação à proteína, inclusive eu até coloquei alguns tópicos aqui, vou seguir para vocês, porque eu quero falar tudo sobre como que funciona, tá? A proteína, porque não basta só falar, vou aumentar, tem que aumentar a ingestão de proteína, o que são fontes. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais, né? Para vocês entenderem o que é proteína, o que seria uma quantidade. Então, a menopausa, ela não destrói o nosso metabolismo. O que destrói o nosso metabolismo? A perda muscular. E o que faz a gente perder músculo? A ingestão inadequada de proteína, tá? Então, a gente... Antes tinha aquela questão, né, da proteína mais para atividade física, então você falando sobre as atividades físicas, é muito importante sim, mas a gente tem que preocupar com esse aporte proteico aí. E justamente por isso, porque às vezes, hoje, o gasto calórico numa corrida, isso. A pessoa vai fazer uma corrida, né, e preocupa com o carboidrato. E aí a proteína? Esse emagrecimento em alto padrão que dá uma corrida, né, que são atividades... Gasto, né, calórico, gasto energético alto e não tem aquela ingestão adequada de proteína, só pensa no carboidrato às vezes para dar energia e acaba destruindo o músculo. E é assim que a gente destrói o metabolismo. O metabolismo ele fica mais lento, né, você fica mais indisposto. Então, assim, na menopausa a gente sabe que tem uma queda de estrogênio, que é um hormônio da mulher, né, mais predominante na mulher, e que dá esse vigor, né, esse vigor físico pra gente, que é a sustentação da massa magra, a recuperação muscular, a saciedade, a saúde óssea. Então, isso tudo, com essa queda desse hormônio, a gente tem que começar a fazer a manutenção do nosso músculo para que você não chega o metabolismo lá aos pés, né? Que muitas pessoas chegam e aí depois é muito difícil você recuperar essa musculatura, tá? Então não vamos deixar perder. Isso é importante também, porque eu sempre falo, quando você chega na menopausa tratada, muito cuidada, diferente. É uma questão como que você vai passar esses próximos anos. Quando você chega, eu ainda brinco, com as vitaminas lá no calcanhar, massa muscular pendurada. Sim. Aí, gente, é o que a gente vê mulheres reclamando na menopausa. E depois dos 40, a gente sabe, a queda metabólica é para qualquer ser humano, né? Vai envelhecendo, vai diminuindo o metabolismo. E a gente sabe que na mulher... no período da menopausa, a partir dos 40, essa queda dá uma acelerada. Então, tende a você, né, ficar com o metabolismo mais lento rapidamente. E aí vem, né, aquelas consequências que é o metabolismo lento. Então, antes eu comia pão e não me engordava, hoje eu não estou podendo comer o meu pão. Antes eu comia muito mais e tinha o corpo legal, agora eu como pouco
e continua engordando. Às vezes é desânimo, né? Falta de libido, Insônia. Isso tudo por causa dessa queda metabólica e que, voltando aqui para a nossa proteína, a má ingestão de proteína faz com que perde músculo e o músculo é o pilar para manter o nosso metabolismo. E esse start é tão importante que do primeiro Cíclica Power, a Aparecida também fez uma aula que está gravada dentro da plataforma. Então, é importante também vocês voltarem lá e olhar, né? Que o importante desse processo, desse programa nosso é justamente isso. Sim. As aulas ficam gravadas dentro da plataforma do Hotmart, que você tem todo o acesso. E você pode ir lá e olhar e rever, né? E isso daí é o que faz a diferença da comunidade. E aí, nesse, você comentou uma coisa muito importante. Você falou incluir proteínas em todas as refeições. Uhum. E hoje, toda a minha refeição, eu lembro da Aparecida, porque ficou gravado isso. Sim. Né? Então, eu vou comer, eu falo assim, mas não tem proteína, pera lá. Vou pegar um pouquinho de proteína. Isso é uma forma da gente bater a nossa proteína diária, né? E uma forma também de você não dá aquele efeito letárgico. O que seria? Eu vou comer agora à tarde um pão com manteiga. Ele vai te saciar momentaneamente, vai te dar aquela preguicinha, né? E dali a pouco você está com fome. Quando você põe uma proteína, um pão com ovo, ele vai te saciar por muito mais tempo, você não vai ter essa preguicinha, tá? Porque a proteína, ela vai fazer com que esse carboidrato do pão seja liberado mais lento. Enquanto se você come o pão sozinho, ele vai liberar de uma vez, você não vai fazer nada de atividade, vai dar aquela preguiça, tá? Então é muito importante, tanto para bater a nossa proteína do dia, quanto para você ter mais energia, você fazer manutenção muscular e também para que você não sinta fome toda hora, aquela vontade de ficar beliscando toda hora, né? Que a maioria das vezes quando começa a comer só o carboidrato, toda hora a pessoa tá ali beliscando. Fica viciante, né? E dentro disso daí, essa proteína e essa composição corporal. Então o que acontece? A gente não significa que envelhecer você precisa ficar fraca, você precisa ficar sem energia, você precisa ficar sem músculo. A proteína e composição corporal, que eu coloquei nesse tópico, para a gente falar sobre as diferenças de peso. O que acontece? A maioria das pessoas querem perder peso na balança. A gente, nessa fase, né, eu falo por mim mesma, a gente não tem que preocupar com o peso, você tem que preocupar se você está bem nas roupas, se não tá aquelas gordurinhas aumentando. Por quê? Você precisa manter o seu peso, porque a musculatura, o músculo, ele tem um volume muito menor do que a gordura. E se você treina, faz atividade de força, mais a ingestão de proteína, você ganha músculo. Então não significa que emagrecer, Eliane, seja você perder peso na balança, tá? Emagrecer é você diminuir o seu percentual de gordura. Então a gente tem que olhar a sua composição muscular. Então eu tenho 50 quilos, fulana tem 50 quilos. Mas e aí? Que tanto de músculo que eu tenho e que tanto de músculo que ela tem? Então ela pode ser uma pessoa bem redondinha e pode, né, ter 50 quilos e eu 50 quilos. Então a gente tem que ver o que é de músculo e o que é de gordura, ver essa composição corporal, tá? É por isso que tem que ter essa importância de uma nutricionista. Porque essa composição corporal é a orientação que é dada por uma profissional. E isso faz E às vezes a frustração da maioria das mulheres é confiar numa balança. E isso faz com que você não fique flácida, né? Que você faz a sua manutenção muscular e você envelhece bem, sem flacidez. Até a questão da pele mesmo, né? Do rejuvenescimento da pele, a ingestão de proteína, ela influencia muito.
Então, essa definição do nosso corpo depende mais de ingestão proteica e atividade de força nesse momento da nossa menopausa. E as mulheres, elas podem até pensar, eu estou fazendo um processo e chega, principalmente quando começam, né? Muitas mulheres, elas definem, na segunda-feira eu vou começar uma atividade física, eu vou começar uma dieta e vou começar isso. Na sexta-feira ela pesa. Aí tá com peso. Sexta-feira ela pesa e ou ela não emagreceu nada, ou às vezes com atividade física, a musculatura ela tende a ter a gente fala até que incha, né? Pode se falar assim? Incha mesmo. Porque... E aí ela engordou. Ela desespera e fala, você quer saber de uma coisa? Sem fazer nada. Eu estava melhor do que eu estou agora, mas é falta de entendimento. Falta. E então o que acontece? Você fazendo dessa forma, trocando, né? Perdendo gordura e ganhando músculo, você consegue também eliminar gordura visceral. O que é gordura visceral? Aquela gordura que fica embaixo do músculo. Então, quem tende a ter aquela barriguinha, né? Os homens, eles falam barriguinha de cerveja, é porque tem gordura por baixo do músculo. E essa gordura visceral, não adianta você só reduzir caloria e correr, né? E fazer a atividade sem preservar a sua musculatura. Porque é o seu metabolismo que vai fazer com que você perde essa gordura visceral. Então, o seu próprio metabolismo, ele vai usar ele como fonte de energia. Porque se você for pensar só em redução calórica, daqui a pouco você não está comendo nada e a barriguinha de cerveja continua ali, tá? E sua musculatura é murcha. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, Eliane. Peso nem balança, tá, meninas? Por favor. E outra coisa que eu coloquei aqui, um tópico muito interessante, é sobre a questão do ânimo, né? Eu falei agora rapidamente para vocês o quanto você ter uma ingestão calórica, ingestão de proteína diária boa, o quanto o seu ânimo vai melhorar. Porque aí é o exemplo do pão que eu te dei, né? Que eu acabei de dar. Você, com a proteína, vai liberando mais lentamente aquele carboidrato, que é fonte de energia rápida. E a proteína também, gente, ela é percussora, ela ajuda a modular os nossos hormônios. Então, o hormônio do sono, o hormônio do humor e ajuda na imunidade. Então, a proteína é um dos macronutrientes, né? Um dos mais importantes. Claro que os três são importantes, tanto proteína quanto carboidrato, quanto gordura, mas nessa fase nossa da menopausa, a proteína, eu diria que é a mais importante. Então, na fase nossa pré-menopausa, climatério, menopausa, é importante então você ter essa atenção na sua ingestão de proteína, que é o que nós estamos falando hoje aqui, no segundo Cíclica Power com a Aparecida Caixeta. E então, só para vocês, para ficar assim, um pouco mais claro, o que a proteína vai ajudar em nosso metabolismo, que eu falei tanto de metabolismo, né? Então, ele vai ajudar nessa produção hormonal, nos neurotransmissores, que é para você ficar com a memória melhor, né? Ficar comendo só carboidrato vai ficando com a memória ruim, viu, gente? Que não tem alimento ali para os neurotransmissores. Ajuda na imunidade, na recuperação, tanto tecidual quanto recuperação pós-exercício. Então, um exemplo, teve um corte ou fez um procedimento, né? As pessoas aí que fazem procedimento estético e não tem uma boa ingesta de proteína, tá jogando dinheiro fora, tá, Eliane? Tá jogando literalmente fora. Essa disposição mental, então hoje, até a Eliane chegou aqui, a gente falou o quanto de tarefa que a gente tem num dia, né? Então você tem que ter uma disposição mental muito grande. E se você não tem uma ingesta de proteína, você fica com aquela mente confusa, esquecendo muito das coisas, e aí acaba que baixa a ingestão de proteína, você vai acabar tendo esses sintomas.
Queda de cabelo é um, tá? Tô vendo, nossa, tô recebendo assim o quanto isso muito, tá em alta. Mas é porque com o uso, né, de alguns medicamentos emagrecedor, a pessoa tende a ter uma ingesta, uma baixa ingestão calórica, tá? De todos os nutrientes. E aí a proteína faz falta, porque a proteína ela dá uma saciedade muito grande. E a pessoa está tomando, né, o medicamento para inibir o apetite. Ela não consegue ingerir a quantidade de proteína, tá? E aí, diminuindo a ingestão de proteína, faz com que tenha essa queda de cabelo, as unhas ficam fracas, o cansaço que eu falei agora, fome excessiva, que quem está tomando medicamento não, mas quem não está tomando medicamento e não tem essa ingesta de proteína, tem fome, toda hora está ali beliscando, né? A perda muscular, que aí depois faz com que você engorde mais facilmente, porque o seu metabolismo está mais lento, porque diminuiu ali a musculatura. Então, tudo compromete, tá? E fica aquela fraqueza, e é onde a pessoa fica, eu ando tão desanimada, ou vamos fazer tal, nossa, eu ando muito desanimada, eu não tenho ânimo para nada. Tem que tomar muito cuidado, tá? Não é a menopausa, é a consequência de maus hábitos, a má alimentação, tá? E olha o tanto que é importante. Aparecida tocou num ponto aqui, onde nós estamos vindo falando em várias aulas, nós estamos tocando nesse assunto. O uso das canetas, que é essa ingestão de baixos nutrientes que está tendo, né? A absorção do seu corpo. E ontem nós fazemos uma aula com oftalmologista e esse tema também foi falado. Tá porque vendo? Na Nutrientes. visão, a necessidade da vitamina A. E isto está influenciando, porque a absorção, ela requer uma quantidade grande para estar sendo absorvida. A vitamina A, você tem que ingerir muito para você absorver uma quantidade necessária. E se a pessoa está ingerindo pouco alimento, né, fontes, automaticamente vai reduzir ainda mais, porque já tem aquela questão de não ser consumida a quantidade toda que a gente ingere. E ainda você está ingerindo menor quantidade. É preocupante para quem... Então, fica até um alerta, às vezes, alguém de vocês que está usando ou que pretende usar. Eu acho assim, é um medicamento que chegou aí para ajudar muito, muito, muito. Porém, sem o acompanhamento, gente... É um caos. Como se diz, você andar para trás, porque depois você vai ter consequências e às vezes consequências que vai te frustrar ainda mais, tá? Todos os acompanhamentos que eu tenho aqui com pessoas que estão usando esse medicamento, ontem mesmo eu tive 3 pacientes que estão usando o medicamento e todas com resultados muito bons, muito bons. Mas o que eu faço... Eu e a médica que atende aqui comigo, a gente tenta alinhar muito bem a dosagem para que a pessoa consiga bater essa meta proteica. Então, é muito importante, não é só tirar o apetite. Eu tô vendo aí, vou passar para tal dose porque eu ainda tô com apetite. Você tem que ficar com apetite, porque vocês têm que ingerir a proteína para ter para manutenção do seu músculo, porque senão depois vai ficar flácida, velha, doente e aí não vai conseguir nem olhar no espelho, porque vai começar a reclamar da flacidez e outra, sem ânimo. Então, cuidado com a dosagem, acompanhamento e proteína. E falando em quantidade, Eliane, eu até coloquei esse tópico aqui que eu sei que vai aparecer essa curiosidade aí. Então, Aparecida, que tanto de proteína que eu como, né? Como que eu bato essa meta? Você está falando de meta. Isso. Essa meta vai muito, né, ali da sua composição corporal, do peso, da sua atividade física, do objetivo. Meu objetivo é ficar bem definida. Meu objetivo é emagrecer. Eu faço 2 atividades por dia.
e vai também do intestino. Então, eu gosto de estipular, principalmente no processo de emagrecimento, no mínimo 1,9 gramas de proteína por cada quilo de peso. Então, suponhamos que eu peso 50 quilos, eu preciso fazer essa conta 1,9 vezes 50, que vai dar os 98 gramas de proteína por refeição. Por dia. Tá? E aí, eu vou fracionar esses 98 gramas por dia. Então, eu vou olhar lá. Quantos gramas de proteína que tem um bife? Quantos gramas de proteína que tem um ovo? E aí, eu vou colocar proteína em todas as refeições e que bata pelo menos esses 98, aqui no exemplo dessa pessoa de 50 quilos. E aí, vai variar de acordo com isso tudo que eu falei, né? E principalmente as atividades físicas. Então, vamos supor que faz a musculação e que o objetivo é hipertrofia, é ganho de massa magra, e a gente vai aumentar. Vamos fazer uma dieta hiperproteica, então é aumentado. Eu gosto, assim, de passar de 2 gramas por quilo de peso, tá? Então, ali 2... Então, eu vou aumentando de acordo com a aceitação e com o resultado da pessoa e com o objetivo, e aumentando, e até que assim, ideal mesmo para manutenção do nosso dia a dia, ficar ali de pelo menos 2,5, 2,5 gramas por cada quilo de peso, tá? Então, essa que é a distribuição que geralmente eu faço aqui, e claro, né, igual eu falei, tudo é muito bem personalizado de acordo com o objetivo e de acordo com a aceitação também. Não adianta eu colocar muita proteína se você não consegue comer o alimento, né, proteico, e não gosta de suplemento, tá? Um bom aliado, gente, aqui é a suplementação de proteína, porque ela vem de forma isolada. Eu até falei lá, né, no nosso evento, eu falei muito sobre isso, e hoje tem proteínas excelentes, proteína de peptídeo de colágeno, que tem um sabor bom, tem a da carne, que hoje tem sabores muito bons, que antigamente era horrível, que você tinha que fazer assim, eu não conseguia. A da carne, sinceramente, quando surgiu, eu não conseguia fazer ingestão. Eu, por exemplo, eu não tenho muita aceitação com eu não gosto muito do sabor da proteína do leite. Então, eu prefiro as outras proteínas mais leves. Então, tem pessoas que já gostam daquela proteína mais cremosa. Então, hoje tem, né, várias opções. A Eliane está aqui e fala, várias opções, sabe falar melhor do que as opções. Vários sabores, várias formas de adoçantes que deve ser observado também. Muito. Existem proteínas que têm uma quantidade maior de sódio, e eu acho que para a mulher tem que ser observado também na hora que prescreve uma proteína para uma mulher, tem que ser observado hoje qual a proteína que tem o menor teor de sódio. Isso é importante na dieta de uma mulher. E o tipo de adoçante também, você falou de adoçante. Aqui, que tem muitos adoçantes que a maioria dos adoçantes tem um alto teor de FODMAP, que não sei se vocês já ouviram falar, mas são alimentos, né, que tem mais tendência a dar gases, a comprometer a nossa microbiota intestinal. E se você tem uma alta ingestão desses adoçantes, você vai ter sempre aquela barriguinha estufada, tá? Isso. Então, eu lembro que não é só a lactose que causa isso. Não. A gente pensa assim, essa proteína, eu não uso a proteína porque quando dá lactose, ela causa isso. E às vezes a pessoa usa uma proteína que é sem lactose, continua com a gente fala muito isso, estufamento, inchaço, né, e tudo mais. Então, essa informação, eu estou aqui com a Aparecida, e é muito importante. E eu quero dar um exemplo aqui, gente, de uma pessoa, assim, só para vocês visualizarem o quão é importante a gente observar o que a gente está ingerindo.
Ela tinha uma alimentação muito boa, super natural, não tinha ultraprocessado, ela era muito natural e tinha sempre esse estufamento. E aí a gente investigando, era chicletes sem açúcar. Por quê? Ela ficava o dia todo mascando chiclete sem açúcar, que era riquíssimo em adoçantes. E o adoçante dos chicletes que estava fazendo ela ter o estufamento. Tiramos os chicletes, acabou o estufamento. Então, assim, uma coisa boba, né? Que a pessoa fica ali, eu não tenho caloria, não tem nada. Então, cuidado com a indústria, né? Também, que coloque esses produtos sem calorias, mas e o que tem ali? Né? O ultraprocessado é tão ruim, né, quanto você comer, aumentar a sua ingestão calórica, comer comida de verdade, né, mais calórica. E aí eu pego um ponto muito importante também, que muitas pessoas, quando iniciam um processo de reeducação alimentar, algo nesse sentido, elas já, para tirar o açúcar, adaptam a alguns adoçantes. Uhum. Então, com essa informação aqui, fica muito claro que, ao fazer essa reeducação alimentar, opte por não usar certos adoçantes. Sempre procura, né, olhar lá. Hoje, eu falo assim que isso muda muito, que essa questão do adoçante todo dia é estudado e eles já foram muito estudados e são ruins para várias coisas, inclusive câncer, né? Mas hoje o que a gente tem de menos ruim ainda é o stevia, né? Então sempre procurar, ou às vezes eles fazem uma combinação ali, tenta ver o que tem mais stevia, ou de preferência, dependendo se a sua ingestão calórica pode ser um pouco maior, é melhor você ingerir o alimento mais calórico, né, do que ficar ingerindo esses ultraprocessados. Eu coloquei aqui o tópico também, Eliane, só para relembrar, mas eu sei que a maioria ou todo mundo já sabe, as fontes de proteína: ovo, peixe, frango, as carnes, sempre optar por carne magra, iogurte para quem pode, né, leite, derivados, o iogurte natural, um queijo de boa qualidade, os mineiros são os melhores, né, e o whey protein, que é a proteína do leite, ou as outras proteínas que eu citei anteriormente. Então, tem alguns legumes também que são ricos em proteína, só que a absorção é diferente, tá? Então, a proteína de origem animal, a gente tem uma absorção melhor. Então, por isso que fica dentro desses alimentos, tá? E aí é tudo aquilo que eu falei, né? Da saciedade, da manutenção muscular. E para finalizar, Eliane, eu quero deixar aqui uma reflexão, né? Uma reflexão que eu falei lá no início, que se eu pudesse, né, falar qual nesse período nosso da menopausa, o que eu priorizaria na nutrição, qual alimento, qual macronutriente? Proteína, tá? Priorizem a proteína, que vocês vão ver que vai a sua imunidade, autoestima, metabolismo, disposição, saúde óssea, tudo aquilo que a gente falou aqui, tá? Então eu espero assim que tenha sido esclarecedor e que vocês coloquem proteína em todas as refeições e que cuide muito bem do músculo, gente. É o bem mais precioso que nós temos, é o nosso músculo. E aqui eu nem me aprofundei nas doenças, né, que são potencializadas ou desenvolvidas por falta de músculo. A principal delas é o diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2, ele é diretamente relacionado à perda muscular, né? A pessoa sarcopênica, que perde muito músculo, a probabilidade de ter o diabetes tipo 2 é muito grande.
Olha aí, então hoje, no segundo Cíclica Power, na nossa quinta aula, falando sobre nutrição, e foi uma aula assim grandiosa sobre proteína, da importância. E é algo que você que está aí, você realmente tem, depois da aula da nossa autorresponsabilidade que nós tivemos, né? Você entende que esse consumo, essa ingestão é uma forma que você precisa dar o primeiro passo. Aqui foi falado algumas dicas muito práticas. Introduzir a proteína nas suas refeições já é um passo grande que você faz. É uma pequena mudança que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Confia em mim, é uma pequena mudança mesmo. E hoje esses músculos, eles são responsáveis por te sustentar em pé. Né? Sua coluna é sustentada por músculo. Vai perdendo, aí vai tendo dores, e aí é igual eu falei, se a gente fosse entrar aqui nas patologias, no quanto de doenças que são desenvolvidas por falta de músculo, por falta da ingestão de proteína, são várias, a maioria. Muitos casos que a gente vê, que nós comentamos aqui, que às vezes a falta de orientação, a falta desse autocuidado, né, de uma mulher, ela vai levar a ela o quê? As doenças. E depois dos 50 anos aproximadamente, se você não fez todo esse trabalho desse autocuidado, é por isso que você vê falando que a maioria das mulheres começam a ter problemas cardiovasculares após a menopausa. Muitas mulheres começam a ter diabetes tipo 2 após a menopausa. Por que será? Será que é porque às vezes não teve essa orientação nutricional? Artrite, artrose, né? Essas doenças são causadas também pela desnutrição. Então, olha o quanto a nutrição é um ponto importante, alerta, que você hoje tem que estar dentro dessa avaliação. Nós tivemos já dentro da comunidade, dentro do Cíclica Power, várias meninas que falaram que o quanto está fazendo sentido olhar esse lado nutricional em busca de um profissional que possa estar orientando. Hoje você teve a experiência de falar com uma profissional. Quem sabe, agora você teve a clareza de entender que existe uma profissional que pode falar a sua língua, que você vai estar procurando e vai poder estar aí dando o primeiro passo para o seu autocuidado. Né? Porque às vezes, né, Eliana, a pessoa fica perdida. E o exemplo do chiclete da pessoa, às vezes, né, uma coisa tão simples e que ela não teve esse olhar, né, de observar que poderia ser. E a gente, como profissional, a gente olha, a gente tem essa atenção. E eu vejo muitas pessoas que se alimentam muito bem, e só que às vezes o alimento certo na hora errada. Ontem eu até falei a quantidade errada. Às vezes coloca ali uma proteína antes do treino, sendo que, né, não vai dar aquela energia. Então o horário, a quantidade, a estratégia, né? É estratégico. Então, por isso que eu falei que questão da quantidade de proteína por pessoa é muito individualizado. Vai depender muito do que você quer, do seu resultado e da sua aceitação com a proteína também, né? Muito obrigada a todos que estavam aqui conosco. E fica aí a dica: proteína em todas as suas refeições. Muito obrigada, Aparecida, mais uma vez, né, por estar aqui. Obrigada, gente. Em breve nós vamos ter outro Cíclica Power. Nós vamos ter no próximo semestre também o evento Entre Ciclos, que é o evento presencial da comunidade. E agradecer, né, por termos essa oportunidade de ter tido esse conhecimento hoje aqui com a Aparecida Caixeta, do Instituto NutriFitness, né? Isso. Então fica aí a dica do Instituto. E eu quero encontrar vocês e quero que vocês me falam se fez essa mudança,
colocou mais proteína em todas as suas refeições, ou que alguma mudança, eu quero que vocês me contem, tá, gente? No grupo, vocês podem responder que nós vamos repassar tudo a Aparecida. E estão convidados para vir aqui no Instituto NutriFitness, serão muito bem recebidas, como eu falei no início, tá? Muitíssimo obrigada, qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigada a vocês.